onde a gente tem que usar algumas técnicas para que o paciente não se contamine com o vapor do mercúrio gerado, né? Então a gente precisa de um exaustor que vai puxar esse vapor de mercúrio, a gente precisa fazer um isolamento para que não caia o resíduo do amálgama na boca do paciente, em contato com os tecidos gengivais do paciente, para que ele não engula esse resíduo aí da remoção da restauração. A atuação do hidrogênio molecular seria de forma um pouco mais sistêmica, né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma remoção de amálgama, que é aquelas restaurações prateadas, escurecidas, que são ricas em mercúrio. Para a gente fazer essa remoção dessa restauração, a gente tem que usar uma técnica que a gente chama de remoção segura do amálgama, onde a gente tem que usar algumas técnicas para que o paciente não se contamine com o vapor do mercúrio gerado, né? Então a gente precisa de um exaustor que vai puxar esse vapor de mercúrio, a gente precisa fazer um isolamento para que não caia o resíduo do amálgama na boca do paciente, em contato com os tecidos gengivais do paciente, para que ele não engula esse resíduo aí da remoção da restauração. Mas existe também uma contaminação pela respiração, via aérea do paciente, né? Então, há algum tempo atrás, nós usávamos um catéter, eu tenho até aqui um catéter, né? Um catéterzinho com oxigênio no paciente, né? Enquanto fazia essa remoção. Porém, alguns estudos mostram que o uso do oxigênio durante essa remoção, ele pode aumentar a permeabilidade celular, inclusive da barreira hematoencefálica. E aí a gente fala assim, poxa, pera lá, eu coloco oxigênio para o paciente aspirar menos o vapor de mercúrio, mas o oxigênio acaba, talvez, aumentando a permeabilidade do próprio mercúrio que vai ali, o resíduo vai acabar penetrando. E aí a gente fica naquele impasse, né? E aí o hidrogênio molecular entrou na jogada. Por quê? O hidrogênio molecular, ele é um antioxidante, assim, formidável, né? Então, ao invés de usar o oxigênio durante a remoção, a gente usa o hidrogênio molecular, que, além de ser um antioxidante, né, ele vai ter outras funções metabólicas no corpo, que já tem alguns estudos, né? Como, por exemplo, ação antioxidante, que é a mais conhecida, né? Mas ele tem ação anti-inflamatória. Então, você acaba tendo um benefício, né, sistêmico do paciente, né, por ser uma molécula, uma das moléculas mais presentes na natureza, que é o hidrogênio, né? Então, no caso de uma restauração, por exemplo, uma remoção segura de amálgama, ele vem substituindo aí o uso do oxigênio, né? Essa função anti-inflamatória é bem interessante aí nos processos de restauração cirúrgicas, né? Exatamente, né? Na verdade, assim, eu tenho uma formação, eu tenho um histórico muito mais voltado para os processos, para procedimentos cirúrgicos, né? Então, assim, eu sou de um implantodontista, né? Mas exclusivamente de implantes cerâmicos, que são implantes poucos usados aqui no Brasil, né? Que vêm desde a Europa e dos Estados Unidos, mais direcionado para parte de odontologia biológica. Por quê? Ele não tem comportamento de metal, né? Os implantes de titânio que a gente usava antigamente, ele tem um comportamento de metal, metálico, ele libera íons, ele oxida, né? Ele sofre variação de temperatura, ele conduz energia elétrica, e os implantes cerâmicos não fazem isso, né? Eles são neutros, não liberam, não são estáveis, né? Então, antes, né, do hidrogênio molecular, a gente potencializava o metabolismo do paciente, a ação anti-inflamatória do paciente, com medicamentos, ou melhor, com nutracêuticos, né, com vitamina C, por exemplo, né, de uso endovenoso, otimizava a vitamina D no paciente pré-operatório, mas hoje a gente tem o hidrogênio molecular que vai ter uma atuação nesse processo inflamatório agudo,
né? Então, eu vou fazer uma extração dentária, o pós-operatório do paciente, durante a cirurgia, ele vai usar o exônio, né? Formação bactericida, bioestimuladora. E após a cirurgia, ele vai fazer o uso do inalatório, né? No catéter, do hidrogênio molecular, potencializando as reações metabólicas ali da região e tendo uma ação anti-inflamatória incrível, né? Eu estou tendo, assim, resultados que não nego. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia às 7 horas da noite no paciente, ele veio hoje às 8 horas da manhã para fazer o pós-operatório, e ele tá como, assim, parece, ele falou, como que é a cirurgia? Ele falou brincando comigo, né? Quando que é a cirurgia? Que parece que eu não fiz nada, né? Então, assim, eu vejo essa associação ozônio e hidrogênio molecular na área cirúrgica é algo, assim, extraordinário. Tem uma diferença, né, doutor Fernando Avelar, que a gente sabe que qualquer processo cirúrgico, normalmente os médicos e dentistas têm um protocolo preventivo de uso de antibiótico pré-operatório, e logo na sequência faz a cirurgia, você continua com esse antibiótico, e também do anti-inflamatório enquanto droga, né, enquanto medicamento alopático. Então, quando você acaba utilizando, né, a questão do ozônio, que está totalmente liberado na área odontológica, e agora com a chegada do hidrogênio molecular, com esse papel de anti-inflamatório, isso é um benefício, eu posso até falar de forma natural, né? Porque é um gás que você está inalando ali, ele já está trazendo esse benefício que, para você, enquanto cirurgião, te deixa mais seguro, né? É um número menor de possíveis complicações, e para o paciente, esse benefício que você acabou de relatar. É exatamente isso. Então, assim, eu vejo... Aqui nós preparamos também o paciente, mas não com antibiótico. Nós preparamos o paciente com nutracêuticos, porque são cirurgias eletivas, né, Fernando? A gente marca um dia, eu vejo seus exames de sangue para a gente fazer uma cirurgia de implante ou para fazer uma extração, né? É uma coisa eletiva. Raramente a gente, num consultório particular, faz uma cirurgia de urgência num paciente, né? Mas o preparo é voltado para o metabolismo do paciente. Então, a gente otimiza as vitaminas do paciente, otimiza a saúde sistêmica do paciente, para depois fazer a intervenção cirúrgica. Então, só esse preparo que a gente faz prévio, a gente já tem uma melhora no processo inflamatório e no processo de cicatrização. E aí a gente associa essas terapias como o ozônio, né, com uma função bactericida, bacteriostática, bioestimuladora, oxidante, que é uma diferença grande, né, que a gente tem aí entre o hidrogênio e o ozônio, né? Uma é uma terapia oxidante, ela oxida, o ozônio ela é uma terapia oxidante que vai levar a uma antioxidação. Já o hidrogênio é só antioxidante, né? E no pós-operatório, até pouco tempo atrás, eu usava, obviamente, o ozônio em todos os pacientes, mas de maneira local, e aí ele teria que ser aplicado, né, no tecido gengival ou em forma de água ozonizada, o que às vezes gera um desconforto para o paciente. Já a vantagem do hidrogênio molecular, num processo inflamatório, por exemplo, ele não vai oxidar para antioxidar, ele só vai fazer a terapia antioxidativa. E a via de administração dela é muito simples, indolor, fácil, né? Que o paciente, inclusive, se tiver condições financeiras ou tiver alguma doença neurodegenerativa, uma doença um pouco mais complexa como câncer, ele pode ter um aparelho desse em casa para utilizar, porque ele não tem efeito colateral nenhum, entendeu? Essa é a grande vantagem, ele não interfere em outros medicamentos ou outros tratamentos, né? Então, hoje é assim que a gente atua. Eu entro sem antibiótico, tá? Principalmente em pacientes que estão com a saúde otimizada, que é o que a gente faz, né? Sem antibiótico. Anti-inflamatório, eu só sei de nome, eu nem conheço mais anti-inflamatório, porque a gente excluiu isso aqui do consultório.
o que o paciente acha o máximo isso, né? Porque todo anti-inflamatório tem um efeito colateral, né? Principalmente se ele é usado ao longo do tempo. Assim como o antibiótico, né? Tem horas que cirurgias mais complexas, pacientes mais debilitados, né? Que não tem ou tem uma doença já pré-existente, como, por exemplo, diabetes descompensado, aí, infelizmente, a gente tem que usar o antibiótico, só que ele atua num benefício, mas ele causa uma desbiose sistêmica, que depois, para repor toda essa flora gastrointestinal, aí leva meses, né, para a gente conseguir repor isso tudo, né? Mas o que eu estou vendo nos últimos meses aí, usando hidrogênio molecular, é um benefício muito grande nessa ação anti-inflamatória por causa da diminuição do estresse oxidativo, né?